Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. São Matias reza agora, testemunha do Senhor, como apóstolo chamado em lugar do traidor, do perdão de Deus descrendo, Judas veio assim enforcar. Como salvo anunciar, passe a outro seu lugar, por proposta de São Pedro, que preside a reunião. Lançam sorte, eis teu nome, quão sublime vocação. E a tal ponto te consagras em levar ao mundo a luz, que proclamas com teu sangue o Evangelho de Jesus. Daqui todos nesta vida percorramos com amor o caminho revelado pela graça do Senhor. Uno e trino Deus derrame sobre nós a sua luz. Conquistemos a coroa, abraçando a nossa cruz. Em toda a terra se espalha o seu anúncio, e sua voz pelos confins do universo. Aleluia. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Armo no alto uma tenda para o sol. Ele desponta no céu e se levanta, como um esposo do quarto nupcial, como um herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando o seu rastro luminoso, até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. Demos glória a Deus Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito,
pelos séculos dos séculos. Amém. Em toda a terra se espalha o seu anúncio. E sua voz pelos confins do universo. Aleluia. Proclamaram as obras de Deus. Entenderam seus grandes prodígios. Aleluia. Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento. Salvai minha vida do inimigo aterrador. Protegei-me das intrigas dos perversos e do tumulto dos obreiros da maldade. Eles afiam suas línguas como espadas, lançam palavras venenosas como flechas. Para ferir os inocentes as ocultas e atingi-los de repente sem temor. Uns aos outros se encorajam para o mal e combinam as ocultas traiçoeiros. Onde pôr as armadilhas preparadas, comentando entre si quem nos verá. Eles tramam e disfarçam os seus crimes. É um abismo o coração de cada homem. Deus, porém, os ferirá com suas flechas e cairão todos feridos de repente. Sua língua os levará à perdição, e quem os vir maneará sua cabeça. Com temor proclamará a ação de Deus e tirará uma lição de sua obra. O homem justo há de alegrar-se no Senhor, e junto dele encontrará o seu refúgio, e os de reto coração triunfarão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamaram as obras de Deus. Entenderam seus grandes prodígios. Aleluia. Anunciaram a justiça do Senhor. Todos os povos podem ver a sua glória. Aleluia. Deus é rei, exulte a terra de alegria.
montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se vergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Sião escuta transbordante de alegria, e exultam a cidade de Judá, porque são justos, ó Senhor, vossos juízos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superai todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos, e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciaram a justiça do Senhor. Todos os povos podem ver a sua glória. Aleluia. O Senhor dá a palavra ao seu mensageiro. Aleluia. O Senhor dá a palavra com grande poder. Aleluia. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia,
O chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Com grande coragem, os apóstolos testemunhavam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E tinham grande aceitação entre o povo. Aleluia! Repletos do Espírito Santo, confiantes, sem nada temer, anunciavam a palavra de Deus e tinham grande aceitação entre o povo. Aleluia! Das homilias sobre os Atos dos Apóstolos de São João Crisóstomo, bispo. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Pedro, a quem Cristo tinha confiado o rebanho, movido pelo fervor do seu zelo e porque era o primeiro do grupo apostólico, foi o primeiro a tomar a palavra. Irmãos, é preciso escolher dentre nós. Ouve a opinião de todos, a fim de que o escolhido seja bem aceito, evitando a inveja que poderia surgir. Pois estas coisas, com frequência, são origem de grandes males. Mas Pedro não tinha autoridade para escolher por si só? É claro que tinha, mas absteve-se para não demonstrar favoritismo. Além disso, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Não foi Pedro que os apresentou, mas todos. O que ele fez foi aconselhar esta eleição, mostrando que a iniciativa não era sua, mas fora anteriormente anunciada pela profecia. Sua intervenção nesse caso foi interpretar a profecia e não impor um preceito. E continua: é preciso dentre os homens que nos acompanharam. Repara como se empenha em que tenham sido testemunhas oculares. Embora o Espírito Santo devesse ainda vir sobre eles, dá a isso grande importância. Dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, refere-se àqueles que conviveram com Jesus, e não aos que eram apenas discípulos. De fato, eram muitos os que o seguiam desde o princípio. Vê como diz o Evangelho, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João. Com razão, assinala este ponto de partida, já que ninguém conhecia por experiência o que antes se passara, mas foram ensinados pelo Espírito Santo. Até ao dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Não disse testemunha de tudo mais, porém testemunha de sua ressurreição. Na verdade, seria mais digno de fé quem pudesse testemunhar. Aquele que vimos comer e beber e que foi crucificado, foi esse que ressuscitou. Não interessava ser testemunha do tempo anterior, nem do seguinte, nem dos milagres, mas simplesmente da ressurreição. Porque todos os outros fatos eram manifestos e públicos.
Só a ressurreição tinha acontecido secretamente e só eles a conheciam. E rezaram juntos, dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos. Tu, nós não. Com acerto o invocam como aquele que conhece os corações, pois a eleição deveria ser feita por ele e não por mais ninguém. Assim falavam com toda a confiança, porque a eleição era absolutamente necessária. Não disseram, escolhe, mas mostra-nos quem escolheste. Bem sabiam que tudo está predestinado por Deus. Então tiraram a sorte entre os dois. Ainda não se julgavam dignos de fazer por si mesmos a eleição. Por isso, desejaram ser esclarecidos por algum sinal. Ó Senhor, que conheceis o coração de cada um, mostrai quem escolhestes para neste ministério e apostolado ocupar o lugar que foi de Judas. Aleluia. Depois lançaram sorte sobre os dois, vindo a sorte recair sobre Matias, que aos 11 apóstolos juntou-se desde então. Mostrai quem escolhestes para, neste ministério e apostolado, ocupar o lugar que foi de Judas. Aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes, sois santo, 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 Senhor, Deus do universo, proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas, a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires, a vós por toda a terra proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno, sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz, portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso, fazei-nos ser contados, Senhor,
louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia, guardai-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós que a vós clamamos, que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Ó Deus, que associaste São Matias ao colégio apostólico, concedei por sua intercessão que, fruindo da alegria de vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, tu que és a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a ser dóceis ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus